Olá, irmãos, tudo bem? Glória a Deus. Quantos podem dar um glória a Deus bem alegre assim? Aleluia, amém. O ensaio foi maravilhoso. 1, 2, 3 e... Aleluia, que bênção, irmãos. Irmãos, eu quero hoje, para a glória de Jesus, compartilhar uma palavra com vocês, né? E eu gostaria que você fechasse seus olhos, que a gente pudesse orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio, a honra de poder estar aqui nesse Tadel, Senhor, com líderes que o Senhor chamou, que o Senhor escolheu, discípulos pelos quais o Senhor deu a sua própria vida, Senhor, por eles. Pai, os salvou, os santificou, os perdoou, Senhor, e está tornando cada um deles, Pai, referência onde eles estão, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida dessa igreja, pela liderança da nossa igreja, Deus. Obrigado, Senhor, que o Senhor guarde, Deus, os nossos líderes, nos guarde aqui nesse Tadel, Senhor, nos dê graça, tua sabedoria, para que nós possamos crescer juntos, aprender juntos, para fazer exatamente do jeito que o Senhor ordenou, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Olha só, irmãos, a gente está nessa série, a fé que move montanhas. E aí ontem, quando o pastor e a pastora falaram que eu ia ministrar, eu hoje entrei no meu quarto lá para orar, e eu falei, tinha um monte de coisa na minha cabeça, mas daí eu falei, Senhor, eu não quero fugir daquilo que, né, a liderança está ministrando, e eu queria que o Senhor me ajudasse a ministrar algo que estivesse dentro daquilo que a gente está nessa série, né? Embora a série seja aos domingos, mas eu queria também falar um pouco sobre fé no nosso Tadel. E aí eu fui orar em pé assim, arrumando, eu faço aquele ambiente, né, para orar, o som e tudo, né? E aí eu orando, e o Espírito Santo já falou no meu coração, um líder, ele precisa ter fé. Um líder precisa ter fé. E aí, já antes de eu orar, até já nasceu o tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje, que é um líder de fé. Você pode afirmar isso para a pessoa que está do seu lado? Diga, você é um líder de fé. Amém? Agora bate no seu peito e olha para ele e fala, eu sou um líder de fé. Amém? Agora vamos falar para nos convencer e o diabo sair correndo. Vamos falar de verdade assim? Fala, eu sou um líder de fé. Amém? Então eu quero falar 5 características de um líder de fé, irmãos, com você hoje. Iam ser 6, mas daí ficou 5. Mas a Bíblia diz lá em Hebreus 11, 6, que é impossível o ser humano agradar ao Senhor sem ter fé. Nós precisamos ter fé para agradar ao Senhor. Porém, um líder, uma pessoa que exerce influência sobre outras pessoas, trazendo para a nossa realidade, uma pessoa que discipula pessoas, que lidera uma célula, que lidera um setor, que lidera uma rede, um pastor, nós precisamos caminhar num nível de fé ainda maior. Nós precisamos buscar de Deus um nível ainda maior. Por quê? Porque nós temos pessoas caminhando do nosso lado, que pela misericórdia do Senhor, mesmo com as nossas falhas, estão nos observando, estão nos olhando. Então nós precisamos estar cheios de fé, a nossa porção de fé, ela precisa ser grande, para que nós possamos também, muitas vezes, emprestar para aquele irmão que às vezes está precisando. Nós vamos precisar muitas vezes, não sei se já aconteceu comigo, com você, mas comigo aconteceu várias vezes, de justamente naquele dia, naquela semana, que você está precisando que alguém chegue e te dê uma palavra para te animar, que você está ali passando um momento de dificuldade, de adversidade, e justamente naquela semana aparece uma pessoa com um problema maior que o seu, e que você precisa liberar uma palavra sobre aquela pessoa. Já aconteceu com você, sim ou não? De justamente no dia mau, justamente naquele dia que você está se sentindo fraco, chega alguém, olha, eu preciso conversar, eu preciso de uma palavra, eu preciso de oração, né? E aí Deus vem e derrama sobre você
aquilo que você precisa. E a primeira coisa que eu quero falar sobre um líder de fé, irmãos, um líder de fé, ele precisa ter fé para buscar. Diga para a pessoa que está do seu lado, um líder precisa ter fé para buscar. Irmãos, a Bíblia diz, você já conhece o texto, Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Então, o profeta Jeremias está nos ensinando que se nós quisermos buscar ao Senhor, encontrar a presença de Deus, nós precisamos buscar de todo o nosso coração, e isso é para todos. Todas as pessoas que entregam a vida a Jesus, que querem conhecer mais o Senhor, elas precisam buscar dia após dia. Esse é o básico do cristão. Nós precisamos orar todos os dias, precisamos buscar nos relacionar com o Senhor, precisamos nos manter conectados com Deus todos os dias, porque nós não somos daqui. E a Bíblia diz que no mundo aqui nós vamos ter aflições. Então, para que a gente possa vencer as aflições, ter ânimo, como Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não é um ânimo qualquer, ele falou para que a gente tivesse um bom ânimo. Ou seja, não era para você estar rindo no momento de aflição, era para você estar dando gargalhada. É isso que a Bíblia está dizendo. Que não era para você estar dando um sorriso raso no momento de dificuldade, não. Era para você estar dando gargalhada. Por quê? Porque você sabe que aquilo é um momento, aquilo ali vai passar, você vai vencer, o Senhor já venceu. Eu sempre digo isso para os irmãos, que a Bíblia diz lá em em Romanos 8, que nós somos mais que vencedores. Por que nós somos mais que vencedores? Porque o vencedor, ele depende de um resultado para dizer que venceu. O mais que vencedor, ele já entra na batalha sabendo que já venceu. Eu já venci, eu vou lutar porque faz parte do programa, mas eu já venci. Foi o que Davi fez contra Golias. O que Davi falou para Golias? Antes dele ir em direção, ele já falou: hoje mesmo o Senhor vai entregar você nas minhas mãos. Você já perdeu, você já era, não importa o tamanho, não importa a estatura, não importa a condição, não importa, eu vou vencer, eu sou mais que vencedor, é um fato, já está feito. Então, mas um líder de fé, ele precisa ir além do que só buscar se arrepiar no momento de oração. Um líder, ele precisa buscar mais do que só para ele. Ele precisa buscar em outras áreas também. Um líder, ele precisa ser uma pessoa incansável, insaciável em buscar, não buscar somente a presença do Senhor, mas buscar conhecimento, buscar entendimento, buscar aprender novas coisas, buscar soluções para os problemas, buscar saídas, buscar os segredos das coisas, os códigos da vida. Você sabe que a vida ela é cheia de códigos, há coisas que nós precisamos estudar, precisamos saber na vida profissional, no ministério. Irmãos, Jesus, ele não mentiu quando ele disse que nós teríamos aflições aqui. O que é aflição para mim, pelo menos? É quando você está numa situação e você não consegue achar a solução daquilo ali. Você fica aflito, afligido, aquilo te incomoda. Passa dia, passa noite, aquilo não sai, não anda. Isso é aflição, você concorda comigo? Então você tem que buscar o Senhor para você saber qual que é a saída. Por onde que eu saio, Senhor? Como que eu faço? Um líder, ele precisa ter claro isso. Eu preciso ter fé para buscar até encontrar. Eu preciso buscar até achar a saída. E eu gosto muito de um provérbio 25, versículo 2, que diz assim: a glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Ou seja, existem coisas que Deus mesmo encobriu, para que você possa se disciplinar em descobrir. Você já parou para pensar que existem mistérios, existem coisas que Deus guardou, que o que só te separa disso é a sua busca. É você buscar, é você se disciplinar, é você se organizar, é você não desistir, é você continuar até você encontrar. Treinar. Eu estou agora, meu filho de 9 anos gosta de bateria, e eu também gosto um pouco.
E aí nós estamos estudando junto. Estou com 42 anos, até hoje não sei ler partitura. Aí eu falei, pois agora eu vou aprender. E estamos lá, todo dia. Sentamos lá, computador, a bateriazinha, e nós dois quebramos a cabeça ali e estamos estudando. O que eu digo para ele sempre? Filho, essa é a busca. Essa é a busca. Você tem que buscar o que você não sabe. Você precisa buscar, se disciplinar. Às vezes ele fala assim, pai, tem que estudar hoje. Sim, são todos os dias. Você vai estudar 365 dias por ano. Você vai estudar 7 dias por semana, 1 hora por dia, o mínimo. Para você ficar bom, para você ficar excelente nisso que você está se dispondo a fazer. O Pai não quer que você faça de qualquer jeito, como o Pai já fez. Quer que você seja excelente nisso. E ele falou assim, pai, eu entendi, igual você fez com a pesca, né? Por quê? Porque quando eu comecei a me interessar por pesca esportiva, não sei se você sabe, mas a grande sacada da pesca esportiva é você colocar a isca no lugarzinho mais difícil, que é lá que está o peixe. Então o que eu fazia? A Ana, minha esposa, sabe quantas vezes 500 arremessos, 1000 arremessos. No começo era como daqui lá na parede dentro de um balde acertar iscas. Depois foi diminuindo. Hoje é um copinho de requeijão. Por quê? Porque eu me disciplinei, eu fui buscar aprender, eu fui pesquisar, eu fui saber, eu queria saber. Mas é só um hobby, mas eu queria ficar excelente naquele hobby. Eu queria ficar bom naquilo ali. Quando eu conheci célula, eu estava envolvido com a música lá na Sara Nossa Terra. E quando eu conheci célula, irmão, quando eu ouvi falar de célula, ganhar pessoas, discipular, treinar, enviar, a pessoa chega na igreja de um jeito, ela entra num processo de crescimento, e lá na frente ela está transformada, mudada, cuidando de outras pessoas. Eu falei, eu preciso aprender, eu vou aprender. Eu parei com a música e comecei a buscar aprender, ler livros. Qual livro que tem que ler? Tem que ler esse. Que livro, quem tem que ouvir? Tem que ouvir esse. Então eu vou ouvir, eu vou buscar, eu quero aprender, eu quero ficar bom nisso. O que motiva um líder a buscar é ter esse coração. Eu quero entender sobre isso, eu quero saber sobre isso, eu quero ficar bom nisso. Irmãos, a nossa igreja é célula e discipulado. No que a gente tem que ficar afiado? Célula e discipulado. Qual livro você está lendo sobre discipulado? Qual livro você está lendo sobre célula? Você entende? Nós temos que buscar, aperfeiçoar. O líder, ele precisa ter fé para buscar. Pastor, mas eu não tenho dinheiro para comprar um livro. Empresta e devolve. Busca, vai atrás. Tem muita gente que fala assim, eu tenho medo de discipular. Mas você já foi pesquisar como que é? Você já é discipulado? Você já começou a ser discipulado por alguém? Vai fundo, vai atrás. Amém, irmãos? Então, primeira coisa, um líder de fé, ele precisa ter fé para buscar. Segundo, um líder de fé, ele precisa ter fé para mudar. Olha para o teu irmão e fala para ele, eu preciso mudar. Amém, irmãos? Nós precisamos ter fé para mudar. Daí você pode dizer assim, puxa pastor, mas eu nasci assim, eu cresci assim. Mas irmãos, olha só o que diz Romanos 12, versículo 2, que eu acho fantástico esse versículo aqui, porque ele diz assim, não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que isso significa, irmão? Depois da vírgula ele diz assim, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, o Espírito Santo, através da palavra, através do conhecimento, você renova a sua mente. E aí ele está dizendo que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, ou seja, tudo começa aqui. Você é transformado pela palavra que você ouve na sua mente, mas as suas atitudes, quem transforma é você. Quem
Deus te dá o entendimento, Deus te dá clareza, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso não é bom. Quem decide ser transformado ou não, sou eu e você. Nós precisamos entender que não é papel do Espírito Santo mudar nossas atitudes, é a nossa decisão. Eu decidi não falar mais palavrão, não falo mais. Eu decidi não mais mentir. E aí eu vejo muitas pessoas, às vezes, terceirizando para o Espírito Santo. O Espírito Santo está trabalhando. Não, ele já trabalhou, ele já te disse que é errado. Agora você tem que decidir parar. Você tem que decidir abandonar. Eu não quero mais fazer isso. E eu vou usar as ferramentas que Deus me dá para me ajudar. Olha como Deus é bom. O discipulado. Eu vou atrás de mudar isso. Eu quero ser transformado. Eu vou buscar, eu quero mudar, eu vou mudar. Eu lembro uma vez, um pastor muito amigo meu, e ele encontrou um amigo dele de anos, de décadas, e fazia acho que uns 5, 6 anos que eles não se viam, e eles se encontraram no Galeão, no aeroporto. E aí o outro pastor veio abraçar ele. Querido, como que você está? Você não mudou nada, mas elogiando. Você não mudou nada, você está o mesmo. Puxa vida. Diz que ele chegou em casa, dobrou o joelho, começou a chorar e orar. Falou: Senhor, eu não mudei nada, Deus. Eu preciso mudar. Puxa, como eu queria que ele falasse, como você está diferente, como você mudou. Né? E esse deve ser o nosso coração. Nós devemos, como líderes, nós devemos querer sempre, irmãos, mudar, ser melhores. Sabe, a desculpa do século hoje, sabe qual que é? Tenho visto muitas pessoas falarem isso, é a desculpa do temperamento. Mas o meu temperamento é esse, Deus me fez assim. Então, se eu sou sanguíneo, eu sou grosso, e não adianta. Não, irmão, não é assim. Mas os frutos do Espírito? Onde que ficam os frutos do Espírito? Porque o Espírito Santo está dentro de você. Os frutos dele têm que sair, sendo você melancólico, sanguíneo, sei lá. Tem que sair. O domínio próprio é para todos. Ser amável é para todos. Ser bondoso é para todos. Sabe, eu vejo muitas pessoas que se relacionam lá no terceiro céu. Falam bem com os anjos, mas não se relacionam bem com os irmãos. O cara conversa com um anjo todo dia, mas o irmão dele de discipulado, não fala, não conversa, não é amável, não é dócil com as pessoas. Quando está na razão, então sai de baixo. Pobre dos discípulos, dá dozinha até. Não, irmão, a razão não faz de você um senhor sobre quem está caminhando com você. O Senhor é Jesus. Ele é o Senhor. Você está servindo, lembre sempre disso. Você como discipulador, como líder, você continua servindo, ninguém é seu servo. Você continua servindo e buscando mudar. Sempre nós precisamos ter esse coração de querer mudar. O meu hoje precisa ser melhor do que ontem e inferior ao de amanhã. Porque eu estou numa constante mudança. Eu preciso me autoexaminar, não só no dia da Santa Ceia, mas todos os dias. Usando meu cônjuge, minha esposa, meus filhos. Quando eu faço discipulado com os meus filhos, eu sempre pergunto para eles: filho, fala para o pai, onde que o pai erra com você? O que o pai faz que você não gosta? Pode falar. E irmão, eles falam. Eles falam. A Sarinha fala, Davi fala, eles falam. E nós pedimos perdão e pedimos uma nova chance para acertar. Porque nós pais não somos senhores da verdade, senhores da santidade, nós erramos. Nós precisamos ensinar nossos filhos pedindo perdão, não, peça perdão, mas pedindo perdão para eles. Perdão, filho, perdoe o pai. Você pode perdoar o pai errou, o pai falou alto com você, o pai gritou com você, o
papai fez isso. Isso vai gerar neles algo que eles não vão aprender em outro lugar. Eles vão aprender em casa. Nós precisamos, irmãos, mudar. E aí eu te faço aquela pergunta que ninguém gosta, né? Em que você precisa mudar? Faz uma autoanálise rápida agora. Em que você precisa mudar? Em que eu preciso mudar? O que está repetido nas minhas ações que eu ainda não mudei? Que às vezes o cônjuge fala, olha, isso precisa mudar, isso é chato que você faz, que você fala, né? A minha esposa, irmão, ela não passa para frente, ela fica ali, ó. Enquanto não mudar, ela não vai sair dali. Mas você vai falar de novo, você não mudou? Falar de novo. Fica ali. Então, irmãos, segundo, nós precisamos ter fé para mudar. Você tem fé para mudar, irmão? Sim ou não? Sabe o que ajuda a gente a mudar, irmão? Olhando assim para Davi, que eu vou falar mais sobre Davi daqui um pouco. Eu até escrevi aqui, ó. Nós precisamos nos arrepender e nos humilhar na mesma ou em uma intensidade maior do que quando erramos com Deus e com os irmãos. Já viu? Que às vezes a pessoa ela é muito valente para errar, para pecar. Mas daí na hora de se arrepender, se humilhar, pedir perdão, corre. É covarde. Não. Eu lembro uma vez que um rapaz, nós estávamos num lanche assim, depois da reunião de jovens, e não sei o que deu nele, e ele ofendeu todo mundo, assim, foi grosseiro com todo mundo, não sei o que aconteceu, nós estávamos jogando ping-pong, e ele embrabeceu assim, ofendeu todo mundo, e nós estávamos 20, quase 30 pessoas. E aí eu cheguei com ele, e falei, rapaz, aquilo que você fez foi muito triste, foi muito ofensivo, né? Uma pessoa de Jesus não fala assim, nesse tom, não fala dessa maneira, né? Nem que todos estivessem errados, você não poderia, a razão não te faz Senhor. Não é assim, está errado, você vai precisar pedir perdão, vai precisar se humilhar, pedir perdão, né? Aí veio a semana, aí na outra reunião ele, olha, eu queria microfone para mim pedir perdão. Eu falei, não, você vai pedir perdão um por um. Um por um. Você não vai pedir perdão no pacote. Você vai olhar no olho de cada um e pedir perdão. Cara, mas eu não ofendi um por um, ofendi todo mundo. Eu falei, mas a intensidade de humilhação e arrependimento tem que ser maior do que o seu erro. Então você não vai corrigir da mesma forma que você errou, você vai fazer melhor. Então no final da reunião você vai ficar lá na porta e todo mundo que passar, você vai pedir perdão, vai se humilhar e vai pedir uma nova chance de acertar. Esse cara hoje é o pastor da igreja onde eu congregava. Irmãos, nós precisamos ter isso no nosso coração, mudar. E nós temos uma dificuldade que nós precisamos mudar mesmo. Às vezes nós temos facilidade de pedir perdão para pessoas que nós convivemos pouco. Isso é uma luta minha, não sei se com você é assim também, mas eu sempre falo para minha esposa, eu digo, amor, eu não quero me negar de pedir perdão para você, nem que eu tenha que pedir perdão 10 vezes no dia, 15 vezes no dia, não importa, mas eu quero mudar, eu quero melhorar. E já aconteceu, irmão, só na parte da manhã, às vezes 3, 4, me perdoa de novo, te peço perdão, me perdoe, né? Uma vez lá em casa eu estava nervoso, a gente tinha acabado de mudar e eu estava desempregado e vendendo geleia na rua e choveu e as contas e eu me desestabilizei emocionalmente e dei um de grosseiro, dei um de grosso, né? E fui para o meu quarto ali para ler um livro e aquilo, falei, não, cara, tá errado. Fui lá, peguei uma bacia, chamei a Ana, as crianças,
Lavei o pé de todos eles, pedi perdão. A intensidade do acerto tem que ser maior do que o erro. Amém? Vamos repetir isso. Coloca a mão no seu coração. Diga assim: a intensidade do acerto precisa ser maior do que a do erro. Amém? Eu oro que o Espírito Santo já revele no seu coração para quem você precisa pedir perdão hoje. Que o Espírito Santo te revele para quem no final desse Tadel você precisa olhar no olho e pedir mais uma chance para você acertar. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Amém. Terceiro, um líder de fé, ele precisa ter fé para permanecer. Diga comigo: permanecer. Irmãos, quando você lê João 15, você acha que o autor do capítulo ele está falando de fruto. Não, ele está falando de permanência. Mais de 10 vezes naquele capítulo ele fala sobre permanecer. E o versículo 4 e 5 diz assim, ó: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Irmão, um líder de fé, ele precisa ter fé para permanecer. Quando todos desistem, ele não desiste. Quando todo mundo está falando mal, ele não fala mal. Quando todo mundo está esmurecendo, ele não esmurece, ele permanece. Ele permanece. Agora eu escrevendo lá no meu quarto sobre permanência, o Espírito Santo falou no meu coração: mas tem um jeito de permanecer. Eu falei: uai, essa é nova. Jeito novo de permanecer. Então, Bíblia, Espírito Santo, me ajuda. Onde na Bíblia? Aí ele me levou lá no Salmo 23, olha que interessante. O que diz lá no Salmo 23? O versículo 4 do Salmo 23 diz que: mesmo quando eu ande por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. O começo do versículo diz: mesmo que eu ande, eu não vou temer. Ou seja, irmão, não adianta você permanecer 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5 anos de igreja, mas no banco, sentado, infrutífero, paralisado. Não, você precisa permanecer caminhando. Eu e você precisamos permanecer dando frutos, porque a consequência da permanência em Cristo é frutos. Está aqui no texto, que se nós estivermos conectados nele, nós iríamos dar fruto. E quando nós damos fruto, nós podemos pedir o que nós quisermos, que ele vai nos dar. Então, nós precisamos permanecer do jeito certo. Aí, é bom para motivar o teu coração, você começar a fazer umas contas. Eu faço às vezes umas contas. Eu fiz uma conta uma vez, irmão, que eu quase entrei em depressão. Eu tive a crise dos 40. Embora você não acredite, eu já tenho mais de 40 anos. Se você quiser, eu te mostro o documento depois. Mas eu tenho mais de 40, é verdade. E, irmãos, quando eu fiz 40 anos, eu fiz uma conta, 40 anos, daí comecei a lembrar das pessoas que eu ganhei para Jesus, e eu comecei a chorar. Em 40 anos de vida, eu não ganhei 40 pessoas, eu não ganhei 40 pessoas do mundo para Jesus. Claro que tem os Paulos, teve líderes que eu ganhei, pastores, pessoas que hoje estão pastoreando igrejas, mas eu comecei, meu Deus, cara, eu fiz muito pouco. Melhor você achar que fez pouco do que você achar que fez muito. E quando você acha que você faz pouco, você quer fazer mais. E eu falei: meu Deus, eu não posso parar, eu tenho que continuar, eu vou prosseguir. Ó, a letra da música voltando.
Eu tenho que continuar, eu tenho que fazer mais, ainda dá tempo. Eu não sei se eu vou chegar nos 80, mas eu quero chegar e poder falar como o apóstolo Paulo: eu cumpri a carreira, eu guardei a fé. O que Deus estabeleceu para mim fazer, eu fiz. Eu não vou parar. Vou continuar. Eu vou permanecer em Cristo dando frutos. Eu vou permanecer na igreja servindo, ajudando, fazendo a diferença. Amém, irmãos? Lembre disso, não basta só permanecer, eu preciso dar frutos. Preciso permanecer dando frutos, servindo, fazendo diferença na vida das pessoas. Amém? Quarto, uma pessoa, um líder de fé, ele precisa ter fé para confessar. Diga comigo, confessar. Irmãos, e quando eu falo em confessar, sabe de quem que eu lembro? Eu lembro de 2 homens que tiveram a mesma oportunidade, pela mesma pessoa, o mesmo ofício, só que um agiu de uma maneira e o outro de outra. De quem que eu lembro? Saul e Davi. Alguns estudiosos dizem que Davi e Saul reinaram pelo mesmo período de tempo, pouquíssima diferença, mas o efeito do reinado de Davi foi muito superior ao reinado de Saul. E você lembra aquela história, depois que você lê com tempo em casa, para a gente não alongar, mas lá em 1 Samuel 15, conta, né, quando Saul foi ungido por Samuel, e aí a Bíblia diz que Deus, através de Samuel, deu uma ordem a Saul, que era para ele ir naqueles inimigos, executar uma missão lá, acabar com tudo, e aí Saul vai lá e não faz do jeito que Deus ordenou, e isso me faz pensar muita coisa, porque entre a ordem e a execução, muita coisa acontece. É aí que a nossa obediência ela é provada, porque Deus fala, Deus falava, Deus fala e vai continuar falando. O problema muitas vezes é que nós não sabemos lidar com a ordem que Deus dá. Nós erramos às vezes na maneira que nós executamos o que Deus falou, e aí nós não queremos a consequência daquilo. E a Bíblia diz que quando Saul não fez o que Deus queria, Deus foi em Samuel e falou para Samuel: olha, eu me arrependi de ter colocado Saul como rei, e eu quero que você fale isso para ele, e ele está reprovado como rei. E aí Samuel, a Bíblia diz que Samuel se entristeceu, outras versões dizem que Samuel chorou, porque Samuel viu que Saul teve uma enorme de uma oportunidade dada por Deus e ele desperdiçou. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu tive e eu tenho experiências assim, de muitas vezes chorar por ver que um discípulo, ele está tendo uma oportunidade de ouro dada por Deus, e por falta de transparência, por falta de obediência, por falta de temor a Deus, está perdendo. E às vezes nós só podemos chorar. Nós só podemos chorar como Samuel fez. Samuel chorou porque viu que o discípulo dele estava perdendo uma chance que Deus tinha dado para ele. Mas Samuel queria ainda fez mais uma prova. Ele estava dando ainda uma oportunidade para Saul. E ele vai ao encontro, avisam ele que Saul está voltando, e quando ele vai ao encontro de Saul, ele chega a Saul, e a primeira coisa que Saul fala para ele, fala: ó Samuel, cumprimos a missão. Cumprimos a missão. Por isso, irmão, que eu digo, cuidado com aquele que vem falando alto, que faz, que acontece, que vai, irmão, cuida. E aí Samuel não era surdo, começou a ouvir jumento, ovelha,
Aqueles barulhos, falou, mas você cumpriu a missão, mas eu estou ouvindo barulho de gado. Deus falou que era para matar tudo, né? E aí, quando Samuel pergunta para ele daqueles animais, a primeira coisa que Saul fala é o quê? Pois é, o povo queria para sacrificar. Culpa o povo. Não se responsabiliza, não confessa o discipulador dele sozinho, junto com ele. E ele não confessou. Aí você vai lá depois, lá em Davi. O que aconteceu com Davi? A Betseba estava lá tomando banho. O Davi não foi para a guerra. Foi lá, viu a mulher. Aí chamou ela, teve relação com ela. Aí fez um esquema lá para Urias morrer. Acontecer tudo aquilo que você sabe, né? Lá em 2 Samuel. Aí, o mesmo Samuel, o mesmo Deus, a mesma oportunidade, a mesma situação, igual. Aí, Natã, que era o profeta, que era o que estava ali junto com Davi, chega e conta aquela história para Davi. Quando Davi abre a boca, a primeira coisa que Davi fala é: eu pequei. Eu pequei. Eu errei. E aí vem a maldição sobre ele, a consequência, que o filho daquela relação iria morrer. Deus já tinha falado. Mas o que Davi faz? Davi fica uma semana inteira deitado no chão, com o rosto em terra. Pense, irmãos, as pessoas tinham até medo de chegar e perguntar alguma coisa para ele. A Bíblia diz que Davi, ele ficou uma semana deitado no chão, com o rosto em terra, pedindo, clamando misericórdia de Deus. Porque a intensidade do arrependimento, ela tem que ser maior do que a do erro. Davi, eu errei, cara. Eu falhei, eu errei. Irmãos, será que é mesmo os membros da célula que estão com problema? Será mesmo que é o lugar? Será mesmo que é o som? Será mesmo? Pare e pense. Será que é a igreja que está errada? Será que é o meu discipulador que está errado? Será que é a minha rede, a minha célula que não é legal? Será mesmo? Eu te pergunto, o que Davi faria nessa situação sua? Irmãos, eu falo isso para você com muito temor. Nós precisamos analisar na nossa vida, sermos francos conosco mesmo. O que tira a tua força? O que tira a tua força? O que te desanima? O que ainda não foi confessado? O que eu sei por mim. Teve coisa na minha vida que levou anos para eu me sentir seguro, para eu poder falar, para eu poder abrir. Você que já foi no encontro com Deus, você sabe. Mas tem que chegar essa hora. Tem que chegar essa hora de eu abrir. Tem que chegar essa hora de eu deixar de ser escravo de um pecado, de uma situação, de uma mania, de um jeito, de uma herança espiritual. Eu preciso parar com isso. Eu preciso parar de ser Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não. Lembra que o pastor falou? A fé age. Como é que é a frase que ele falou? Me ajuda? A fé age em diferentes situações, não é isso? A pessoa tem muita fé às vezes, falando dessa ministração, eu tenho fé para Deus transformar ele, mas eu não tenho fé para Deus me transformar. Eu até oro para Deus, oro mais para Deus transformar ele, mas oro menos para Deus me transformar, porque eu já me conformei que eu sou assim. É o meu jeito, eu sou assim, não adianta.
Se quiserem caminhar comigo, é assim. Se quiser me discipular, é assim. Se quiser ser discipulado por mim, eu sou assim. E eu acho engraçado, quando eu encontro cristão que fala assim, eu falo, Jesus, ajuda, Senhor. Eu sou assim mesmo, eu falo mesmo. Eu fico imaginando Jesus falando assim, irmão. Eu sou assim mesmo, quando eu tenho para falar, eu falo mesmo. Onde que está o Espírito Santo nisso? A gente falou muito em isolamento, né? Eu vejo que tem cristão aí que o Espírito Santo está isolado há anos dentro dele. Está lá de máscara e tudo, isolado. Não sai daí não, fica aí. Você entrou, não vai sair, mas também... Não. Quebra o isolamento do Espírito Santo, irmão. Amém? Quebra o isolamento do Espírito Santo, dá liberdade para ele. Deixa isso aí para fora. Deixa isso aí para fora. Fale. Sabe, irmãos, até escrevi um negócio aqui que na hora eu fiquei meio zonzo assim. O que está pesado, é a missão ou é a consequência da minha insubmissão? É mais fácil, irmão, caminhar em dois. É mais fácil caminhar em dois. É mais fácil. Amém? Quinto e último. Um líder precisa ter fé para trabalhar muito. Diga comigo, trabalhar muito. Irmãos, pegando o exemplo de Davi, né? Líder de célula, quantos aqui são líder de célula? Amém? Quantos querem ser líder de célula? Quantos querem discipular, ganhar almas? Irmãos, isso dá trabalho. Dá trabalho evangelizar, visitar, discipular, organizar a célula, fazer a célula, participar de outro ministério. Dá trabalho, irmão. Dá trabalho. Agora, eu estava analisando, sabe, irmãos? Essa geração, não são todos, mas nós vivemos uma geração, se você concorda comigo, você dá um grito bem alto, se não concordar, você fica quietinho. Mas essa geração, irmãos, ela é uma geração de muito morcego. Uma geração muito mole. Uma geração de muito... Irmão, meu Deus, quer ver uma coisa? Davi era jovem, amém? Cadê os jovens? Davi era jovem, a Bíblia diz que Davi cuidava das ovelhas do pai no campo. Imagine, era uma fazenda de ovelha, e Davi que era o responsável por aquelas ovelhas. Davi tocava para Saul. Então pense, ele cuidava das ovelhas, e ele conseguia achar tempo para ser tão bom na harpa, que ele foi escolhido a dedo para tocar para o rei. Então, pense comigo, cuidava das ovelhas, tocava para o rei Saul, e era mensageiro para levar comida para os seus irmãos na batalha. Agora preste atenção comigo nesse detalhe. Davi, eles eram em 8 irmãos. Davi tinha mais 7 irmãos. Desses 7 irmãos, 3 estavam na batalha. E Davi cuidava das ovelhas. Então isso quer dizer o quê? Que toda vez que Davi era chamado para ir deixar as ovelhas, que a Bíblia diz que Davi deixou as ovelhas lá, guardadas, protegidas, e foi levar comida para os seus irmãos. Aonde que estavam os 4 morcegos do irmão dele? Não estavam ajudando o cara a cuidar de ovelha. E não foram levar comida para os irmãos. Provavelmente estava no Netflix, no WhatsApp. Alguma coisa eles estavam fazendo. Amém, irmãos? E o mais louco disso, sabe o que era? Que eu ri na hora hoje quando eu estava lendo o texto. Davi tocava para quem? Para Saul, correto? Pega comigo essa. Aí, quando Davi se dispôs, que ele chegou lá na batalha e viu aquele
filisteu afrontando o povo de Deus, Davi foi lá e falou: ó, o seguinte, deixa essa fatura que eu pago, porque eu sou mais que vencedor. Aí quando ele estava indo lá enfrentar, o que Saul falou para o capitão dele, para o Abner? Quem é esse rapaz? Davi não era reconhecido, irmão. Ele cuidava das ovelhas, ele tocava para o rei, levava comida para os irmãos e não tinha reconhecimento nenhum. O dia que Samuel foi para ungir um rei na casa dele, o pai dele não chamou ele. Davi não fazia por reconhecimento, ele fazia para Deus. Ele fazia para Deus. Ele fazia para Deus, irmão. Davi poderia dizer, se fosse nessa geração, Davi poderia dizer: puxa pai, mas o senhor não está vendo, eu já estou aqui cuidando das ovelhas, e o senhor quer que eu largue aqui, vá lá levar a comida, e os 4, onde que estão esses 4 morcegos? Aonde que estão? Mas Davi não estava preocupado em ser reconhecido, e nem com a quantidade de trabalho. Davi estava preocupado em agradar e glorificar a Deus. Por isso que quando ele acionou Deus diante do Golias, Deus atendeu. Às vezes, irmão, a gente falha tanto, erra tanto, deixa a desejar tanto em coisas que a gente sabe que a gente pode melhorar, que a gente fica envergonhado até de orar. Davi foi tranquilo. Eu vou derrubar esse Golias, porque, cara, eu tenho conexão com Deus, eu sirvo a Deus, eu sirvo em casa, eu sirvo os meus amigos, eu sirvo meus irmãos, cara, eu estou conectado com Deus, eu vou vencer. Sabe o que tira muitas vezes essa convicção nossa? É que nós estamos parados. Aí o próprio diabo joga na nossa mente: você acha que Deus vai atender você, morcego, do jeito que você é? Se ele der uma célula, você acha que você é um líderzaço já, que você faz um monte de coisa? Você discipula uma pessoa, você acha que você é o... Não. Irmãos, eu estou junto com você aqui, viu? Eu estou falando aqui, mas eu estou sentadinho aí com você e chorando, inclusive. Porque nós precisamos mudar, irmãos. Nós precisamos melhorar. Fique em pé, por gentileza. E eu quero ler um texto com você. Se você tiver aí no seu celular, aí, a sua Bíblia, eu quero pedir para não coloque no telão, eu quero que você leia aí, no seu celular, na sua Bíblia, que você pegue aí. Eu comentei esse texto com os irmãos da Atmosfera, eu gosto muito desse texto. Olha só, 1 Coríntios 15, verso 58. Olha só o que diz. O apóstolo Paulo, vou fazer uma viagem aqui, irmão, com você. O apóstolo Paulo foi lá na igreja de Corinto, num Tadel, numa terça-feira. Estavam todos os líderes reunidos, e o apóstolo Paulo disse assim: portanto, meus amados irmãos, olha, 3 coisas importantíssimas no líder. Ele falou: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes. Balança o teu irmão aí, veja se ele está firme. Sejam firmes. Firmes no que, irmãos? Nós temos ouvido muita coisa, Deus tem falado muita coisa com a gente, irmãos, nesses últimos dias. A pergunta é: você está firme nisso que você tem ouvido? Você está pronto a não negociar nada do que você tem ouvido e se desafiar a praticar com firmeza isso que você tem ouvido, sim ou não? Sim. Amém? Então, beleza, eu estou firme. Aí ele diz assim: meus amados irmãos, sejam firmes e constantes. O que é uma pessoa constante? Ela não para,
ela não perde o ritmo. No meu carro da fé não tem neutra, ponto morto e nem ré. É só primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Amém? Esse é o constante. Talvez você veio aqui no Tadel hoje, ou durante a semana, e eu estou pensando em parar, estou pensando em dar um tempo, estou pensando em... Sabe, irmão, toda vez que vem um pensamento na minha cabeça, eu coloco esse pensamento lá, quando Jesus estava saindo do lugar aonde ele foi esmurrado, batido, e eu fico pensando se esse pensamento tivesse em Jesus, o que ia acontecer comigo? Toda vez que vem um pensamento na minha mente de desistência, de fraqueza, de paralisia, eu coloco, imagine se Jesus pensasse assim, o que iria acontecer comigo, com a Sarinha, com o Davi, com o Manu, com a Ana? Mas Jesus não foi por esse pensamento, ele foi pela palavra. Irmãos, constância. Se a sua célula é na quinta-feira, você tem hoje, amanhã, durante o dia na quinta, para você parar, pensar, analisar, se reinventar, buscar aprender, fazer alguma coisa. Se a sua célula é no sábado, você tem mais tempo ainda. Não deixe a célula te pegar de surpresa. Seja firme e seja constante. E ele diz assim depois: sempre, diga comigo, sempre abundante na obra do Senhor. Sempre abundante na obra do Senhor. Isso significa o que, irmão? Que eu estou disposto e disponível a todo tempo, quando precisar, aonde precisar, na obra do Senhor. Eis-me aqui. Eu estou aonde me colocar, eu estou, irmão. Você já viu, precisa tocar a bateria, eu não estou aqui nem o Pedro, mas eu estou lá. Vamos lá, irmão, vamos lá no feijão com arroz, vamos lá. Precisa ministrar, vamos lá. Precisa servir na porta, vamos lá. Tem que limpar o banheiro, tem que fazer. Mas eu quero ser abundante na obra do Senhor. Eu quero ser abundante, eu quero fazer, eu quero ser usado por Deus, para que vidas sejam impactadas. Eu não sei evangelizar, mas eu vou junto com você. Eu compro um livrinho para você evangelizar. Eu quero estar junto, eu quero fazer. Irmão, eu não sei discipular ainda, mas se eu puder ir visitar com você, se eu puder levar uma cesta básica com você, não sei, alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Eu quero ser abundante. Eu quero me desgrudar dessa cadeira, eu quero sair desse paralisia que eu estou. Chega, deu, não quero mais. Eu não quero ficar para trás, eu quero ir junto, eu quero avançar junto. Eu quero poder chegar lá na frente e falar: eu ajudei a conquistar uma cidade para Deus. Eu ajudei, eu fiz parte dessa história. Eu fiz parte disso. Eu não fui espectador, eu não fiquei assistindo. Eu estava lá junto. Talvez eu não era o protagonista, mas eu estava lá segurando uma luz. Eu estava lá ajudando a segurar um cabo, mas eu estava ajudando. Eu estava abundante naquela obra. Chega, irmão, você não nasceu para ser infrutífero. Você não nasceu para ser parado. Você não nasceu para estar hoje. O que você é hoje, você não foi chamado para ser amanhã. Você vai ser mais, você vai ser melhor. E eu não estou te falando isso para te motivar também, mas principalmente para que você desperte para o que Deus quer fazer em você e através de você. Irmão, olha a grandeza do amor de Deus. Se você permanecer em mim, e se eu permanecer em você e você em mim, e vice-versa, você vai dar fruto. E tudo que você pedir, eu vou te dar. Qual a dificuldade nisso, irmão? Qual a dificuldade nisso? Vamos permanecer no Senhor, mas do jeito certo. Até quando o diabo vai ter aquela moedinha lá que faz você sofrer? Até quando vai ficar aquele pecadinho, aquela coisa que você está ensaiando há tempos e não fala? Sai do ensaio, irmão. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, ele ensaiou uma vez. Lembra? Ele estava lá comendo lavagem, ele levantou a cabeça e falou: eu vou lá, vou falar assim, 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 assim. No outro dia ele foi.
O problema nosso é que nós ficamos lá. Aí em alguns casos, não é o seu, mas às vezes em alguns casos continuamos comendo lavagem. Aí ensaiamos de novo, daí olhamos, daí voltamos a comer lavagem de novo. Daí ensaiamos de novo e isso passa semanas, meses, anos, e aquele pecado vai te sufocando, vai te escravizando, aquela coisa vai... E daí... Não, irmão, seu lugar não é com os porcos, é na casa do Pai. Seu lugar é na presença de Deus. Às vezes, irmão, você pode dizer assim: pastor, eu estou dentro da igreja, uma coisa que o Espírito Santo fala no meu coração. Às vezes eu estou dentro da igreja, mas eu não estou na presença. Não é porque a igreja não tem a presença, é porque eu estou negociando coisas, eu estou fazendo coisas, eu estou ocultando coisas, eu estou escravo de coisas. E eu não quero ir lá, porque toda vez que eu vou lá, eu sou confrontado, mas eu ainda não decidi sair de onde eu estou. Irmão, Deus não quer você junto com a gente, Deus quer você unido com a gente. Você pega um saco de batata, tem um monte de batata junto. Um monte de batata junto. Elas não estão unidas, elas estão juntas. Mas quando você descasca ela, cozinha elas e você amassa elas, elas ficam unidas. Deus quer você unido com o corpo, não junto com o corpo. O que te separa do corpo? O que faz? Outro dia uma pessoa falou assim: a igreja não ama. E eu falei: você o quê? Quem é você para falar que a igreja não ama? Então, você está se tirando da igreja e se colocando aonde? Se a igreja não ama, você não ama também. Não ama mesmo, porque você falar que a igreja não ama, porque você não ama. E esses pensamentos, essas coisas que o diabo, essas sugestões que o diabo começa a dar, irmão. Ah, mas eu faço, ninguém fala nada. Lembra de Davi, irmão? Quando Davi chegou lá, o irmão dele não veio: puxa, irmão, obrigado. Essa quentinha, essa marmita da hora, puxa vida, obrigado. A primeira coisa que ele ouviu do irmão foi: o que você está fazendo aqui, ô seu anão? O que você veio fazer aqui? O rei, o cara ia tocar toda noite lá para o rei. Imagine quantas horas ele ficava tocando lá para o rei. Quem conhece a Anne do louvor? É a mesma coisa, irmão. Alguém chegar para você e perguntar: você conhece a Anne? Você: não, nunca vi. E Davi estava lá cuidando das ovelhas, levando as quentinhas, servindo, fazendo, porque ele estava fazendo para Deus. Quando você faz para Deus, você não para, você não cansa, você não desanima. Sabe por que eu não canso, porque eu não paro, irmão? Porque eu decidi fazer para Deus. Eu estou fazendo para Deus, eu cuido da atmosfera para Deus, eu discipulo meus discípulos para Deus, eu lidero a minha célula para Deus, eu faço tudo para Deus. Eu amo meus líderes, tenho uma dívida impagável com eles, mas eu sou discípulo deles para Deus. Eu estou aqui ministrando, irmão, pense que é fácil vir aqui, um dia Deus vai colocar você numa dessa igual eu também, de vir pregar no Tadel para pessoas tão excelentes como vocês. Mas é para Deus, irmão, para Deus. Coloca a mão no seu coração. Vou te dar 1 minuto para você fazer o ensaio. E durante a sua semana, talvez saindo aqui do Tadel, 1 minuto para você repensar algumas coisas, refletir algumas coisas. Você é um líder de fé. Você é um líder de fé. Mas você precisa ter fé para buscar. Você precisa ter fé para mudar. Você precisa ter fé para permanecer do jeito certo. Eu e você, nós precisamos ter fé para confessar. E ter fé para trabalhar muito. Trabalhar muito.
vai exigir trabalho, irmãos. Mas a Bíblia diz que nós não somos como aqueles que desistem. Nós não vamos desistir, nós vamos continuar, porque nessa noite, em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida, que a sua porção de fé está sendo acrescentada. Deus está aumentando sua porção de fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Quantos podem dar um glória a Deus bem forte assim? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.